Criei minhas filhas sozinho como pai solteiro depois que minha esposa foi embora em busca de uma vida melhor. Agora ela voltou e o marido dela quer adotar minhas filhas. Minhas filhas disseram que ele se encaixa melhor nas nossas vidas. Então eu as deixei ir. Agora elas me querem de volta, mas eu já segui em frente. Tudo bem, Reddit, peguem a pipoca porque essa história é uma montanha-russa. 20 anos da minha vida foram dedicados a criar duas meninas que nem eram mais minhas por sangue, e elas escolheram o cara com quem a mãe delas se casou de novo. Não posso dizer que as culpo, cara, provavelmente ele tem mais tempo para peças escolares do que eu jamais tive, mas o ponto é o seguinte, elas fizeram a escolha delas, e agora que isso está cobrando preço, eu deveria largar tudo e voltar a fazer papel de pai de novo. Isso não vai acontecer. Deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Jake, tenho 45 anos agora, trabalho como coordenador de logística para uma empresa regional de transporte aqui na Pensilvânia, ganho um dinheiro decente, tenho horários regulares na maior parte do tempo e uma casa própria que já está totalmente paga. Entrei nessa área logo depois de sair do college comunitário porque alguém me disse que gestão da cadeia de suprimentos sempre seria necessária, e acabou que estava certo. Conheci Melissa quando eu tinha 25 anos, ela trabalhava na recepção de um consultório odontológico no centro da cidade, um daqueles lugares que sempre cheiram a mente e ansiedade. Eu tinha ido fazer uma limpeza, e ela marcou meu retorno com um sorriso que me fez esquecer o quanto eu odiava dentistas. Começamos a conversar sobre o jogo do Flyers da noite anterior e, antes que eu percebesse, eu já estava convidando ela para tomar um café. Ela tinha 23 anos e uma energia que fazia tudo parecer possível, queria ser fotógrafa, tinha todos esses sonhos de viajar, capturar momentos e fazer arte que tivesse significado. Achei incrível que ela tivesse ambições além de apenas bater ponto. Namoramos por cerca de 8 meses antes de ela engravidar da nossa primeira filha, Hannah. Não foi planejado, mas nós dois éramos adultos e achamos que daríamos um jeito. Nos casamos no cartório, só com nossos pais presentes, nada sofisticado, apenas assinamos os papéis e prometemos resolver tudo juntos. Hannah nasceu em março de 2003, pesando 7 libras e 3 onças, absolutamente perfeita. Lembro de segurá-la no hospital e pensar que era para isso que a vida servia. Melissa também parecia feliz, pelo menos no começo. Nossa segunda filha, Lily, nasceu 2 anos depois, outra gravidez inesperada, mas naquela altura achávamos que já tínhamos pegado o jeito da coisa, ou pelo menos eu achava. Melissa começou a ficar inquieta por volta de 2007, Hannah tinha 4 anos, Lily tinha 2, e de repente os sonhos de fotografia de Melissa deixaram de ser apenas sonhos, tornaram-se algo ardente que ela não conseguia ignorar. Começou a fazer aulas no college comunitário, a participar de grupos de fotografia, a passar os fins de semana em workshops em vez de ficar em casa. Eu apoiei, fiz horas extras para cobrir os custos adicionais, ajustei meu horário para cuidar das meninas pela manhã enquanto ela seguia a paixão dela. Achei que isso era o casamento, apoiar os objetivos um do outro mesmo quando ficava difícil. Em 2009, tudo começou a desmoronar. Melissa parou de fingir que estava feliz, chegava em casa dos encontros de fotografia falando sobre todos os lugares para onde queria viajar, todas as oportunidades que estava perdendo. Começou a dizer que se sentia presa e atolada em uma vida que não era para ela. As meninas perceberam, crianças sempre percebem. Hannah perguntava por que a mamãe estava sempre no computador olhando fotos de outros países. Lily começou a ter pesadelos com a mamãe indo embora. Acontece que os pesadelos eram proféticos. Em março de 2010, logo depois do 7º aniversário de Hannah, Melissa sentou comigo e disse que não aguentava mais o casamento, a maternidade, a rotina mundana da vida suburbana da Pensilvânia. Disse que tinha conhecido alguém através do grupo de fotografia, um cara chamado Philip que viajava a trabalho e tinha mostrado a ela como a vida poderia ser sem obrigações segurando-a. As obrigações eram nossas filhas. Ela queria o divórcio, queria se mudar para o Colorado com Philip e se encontrar por meio da arte. Disse que as meninas ficariam melhor comigo porque eu era estável e confiável e que ela não tinha nascido para ser uma mãe tradicional. Perguntei se ela queria guarda, ela disse que não, disse que seria melhor para todos se eu tivesse a guarda principal e ela visitasse quando a agenda permitisse. E assim, de repente, ela se foi. Deixa eu te contar como é ser pai solteiro de 2 meninas com menos de 8 anos enquanto se trabalha em tempo integral, é exatamente tão caótico quanto parece. Aqueles primeiros meses depois que Melissa foi embora foram brutais. Hannah parou de falar na escola, Lily voltou a fazer xixi na cama mesmo já tendo aprendido a usar o banheiro havia anos. As duas perguntavam quando a mamãe ia voltar, e eu tinha que explicar, de novo, que a mamãe agora morava em outro lugar, mas ainda as amava. A mentira tinha um gosto amargo toda vez que eu dizia isso. Aprendi a fazer tranças assistindo a vídeos no YouTube às 6 da manhã antes do trabalho, fiquei muito bom em preparar lancheiras que não fizessem as meninas virarem motivo de piada, nada mais de sanduíches moles ou maçãs amassadas. Descobri quais professores valia a pena mandar e-mail sobre dever de casa e quais iam apenas me colocar em cópia em tudo mesmo assim. Meu trabalho foi compreensivo, mas tinha limites.
Usei todos os meus dias de férias no primeiro ano lidando com crianças doentes e emergências escolares. Comecei a levar trabalho para casa depois que as meninas iam dormir, colocando relatórios de logística em dia enquanto comia nuggets de frango que sobraram, em pé no balcão da cozinha. Melissa ligava talvez uma vez por mês naquele primeiro ano, sempre de algum lugar novo, Denver, Portland, Seattle, sempre com desculpas sobre por que não podia visitar, sempre com promessas de que logo iria ver as meninas. Hannah parou de perguntar sobre ela depois do primeiro aniversário perdido. Lily manteve a esperança até completar 7 anos, depois simplesmente aceitou que agora éramos uma família de 2 pessoas. A casa virou nossa fortaleza, 3 quartos, 2 banheiros, um quintal pequeno com um balanço que eu construí em um fim de semana enquanto as meninas ajudavam me entregando os parafusos errados. Tínhamos rotinas, café da manhã às 7, dever de casa depois do jantar, histórias antes de apagar a luz. A estrutura nos manteve sãos. Aprendi a cozinhar refeições de verdade em vez de apenas esquentar comida congelada, descobri que eu era bem decente fazendo macarrão e frango grelhado. As meninas começaram a pedir refeições específicas, e eu mantinha uma lista na geladeira para lembrar dos pratos favoritos delas. Hannah virou minha filha mais séria, sempre preocupada com todo mundo, sempre tentando garantir que eu não estivesse cansado demais ou que Lily não estivesse falando alto demais. Ela colocava a mesa sem ninguém pedir e me lembrava quando era época de reunião de pais e professores. Virou uma pequena adulta rápido demais. Lily era o oposto, pura energia, caos e perguntas que nunca paravam. Queria saber por que o céu era azul, de onde vinha a chuva e se a gente podia, por favor, ter um cachorro, mesmo depois de eu dizer não 17 vezes. Ela me impedia de afundar demais na minha própria cabeça. No fim das contas, elas eram boas crianças, crianças incríveis na verdade, iam bem na escola, tinham amigos, participavam de atividades que eu mal conseguia pagar. Hannah fez futebol por alguns anos até decidir que preferia focar em arte. Lily tentou de tudo, dança, ginástica, natação, antes de se firmar no vôlei no ensino fundamental 2. Eu estava em todos os jogos, todas as apresentações, todas as reuniões de pais e professores. Às vezes eu olhava ao redor para todas aquelas famílias com 2 pais e sentia um peso no peito, mas então uma das minhas meninas acenava para mim do campo e eu lembrava por que estava fazendo tudo aquilo. As ligações de Melissa ficaram cada vez mais raras ao longo dos anos, aniversários vinham e iam com apenas uma mensagem de texto e talvez um cartão presente, o Natal virou apenas um cartão com uma mensagem genérica de pensando em vocês, meninas, e eventualmente até isso parou. As meninas pararam de mencioná-la, quando Hannah chegou ao ensino fundamental 2, quando outras crianças perguntavam sobre a mãe delas, elas apenas diziam que ela morava longe, era mais fácil do que explicar a verdade. Avançando para 2024, Hannah tem 21 anos, está terminando o último ano na Penn State estudando design gráfico. Lily tem 19 anos, tirando um ano sabático para descobrir o que quer fazer da vida enquanto trabalha em uma livraria local. As duas ainda moram em casa, não porque precisam, mas porque somos uma unidade, e nenhum de nós via motivo para mudar isso. Hannah me paga aluguel com o dinheiro do trabalho de meio período no campus, mesmo eu dizendo que ela não precisava. Lily ajuda com as compras e cuida da maior parte da cozinha agora que tem mais tempo. Tenho orgulho de quem elas se tornaram apesar de tudo. Hannah é essa pessoa atenciosa e criativa que faz arte que realmente significa alguma coisa. Lily ainda é pura energia, mas canaliza isso para coisas que importam, faz trabalho voluntário em um abrigo de animais, organiza campanhas de doação de livros, tem mais amigos do que qualquer pessoa precisa. Então, numa terça-feira aleatória de agosto, recebo uma mensagem de um número que eu não via no meu telefone havia 3 anos, Melissa. Oi Jake, eu sei que faz tempo, mas estou de volta à Pensilvânia, adoraria ver as meninas se elas estiverem dispostas, tenho tanta coisa para contar a elas. Meu primeiro instinto foi apagar a mensagem, o segundo foi perguntar que diabos ela achava que estava fazendo, rastejando de volta depois de 14 anos basicamente sumindo da vida dos próprios filhos. Em vez disso, apenas encaminhei a mensagem para Hannah e Lily com vocês decidem, qualquer que seja a decisão, eu apoio. Hannah respondeu primeiro, estou curiosa, talvez a gente devesse encontrá-la. Lily respondeu, só se você for com a gente. 2 semanas depois, estou sentado em uma cafeteria no centro da cidade, nem uma boa, só uma rede qualquer com lates superfaturados, esperando encontrar a mulher que abandonou a família 14 anos atrás. Ela entra parecendo nada com o que eu lembrava, mais velha, obviamente, cabelo mais curto, roupas mais caras, com uma confiança que não existia antes, como se finalmente tivesse descoberto quem deveria ser. Atrás dela vem um cara de calça caque e camisa polo, alto, aparência certinha, o tipo de sujeito que provavelmente joga golfe e tem opiniões fortes sobre cuidados com o gramado. Jake, meninas, este é o Cameron, meu marido. Hannah e Lily apenas encaram. Eu mantenho o rosto neutro, esperando a bomba que ela está prestes a soltar. Cameron se senta como se fosse dono do lugar, pede um café complicado que eu nunca ouvi falar.
Melissa começa a falar sobre como se encontrou no Colorado, como a carreira de fotografia dela decolou, como foi destaque em galerias pelo país inteiro, como conheceu Cameron 2 anos atrás e eles se casaram no último verão. História legal, o que isso tem a ver com nossas filhas? Então ela chega ao ponto: eu sei que cometi erros, eu sei que não estive lá para vocês, meninas, quando deveria. Ela olha para Hannah e Lily com essa tristeza ensaiada que faz meus dentes doerem, mas agora estou em um lugar melhor, estou pronta para ser a mãe que vocês sempre mereceram. A cafeteria parece pequena demais, de repente quente demais, como se as paredes estivessem se fechando. Lily fala primeiro, a voz baixa: o que isso significa? Significa que eu quero fazer parte da vida de vocês de novo, uma parte real, não só mensagens e cartões. Melissa estende a mão sobre a mesa, mas não chega a tocar nenhuma das duas. Cameron e eu compramos uma casa em Harrisburg, é grande, tem bastante espaço, adoraríamos que vocês duas fossem nos visitar, passar tempo com a gente, construir o relacionamento que deveríamos ter tido o tempo todo. Hannah olha para mim, mas eu mantenho a expressão vazia, essa é uma escolha que elas precisam fazer. Cameron pigarreia. Eu sei que isso é muita coisa para processar, mas quero que saibam que apoio totalmente a Melissa a reconstruir o relacionamento com vocês duas. Sou advogado de direito da família, então entendo como essas situações podem ser complexas. Estou aqui para apoiar da forma que for possível. Um advogado de direito da família, claro. A reunião termina com promessas de manter contato e de planejar outro encontro em breve. Melissa abraça as duas meninas antes de irem embora, elas permitem, mas os corpos ficam rígidos. No caminho de volta para casa, ninguém fala, Hannah olha pela janela, Lily mexe no celular, eu foco na estrada e tento não pensar no que isso significa. O que vocês acham? Pergunto por fim. Não sei, Hannah diz baixinho, parte de mim quer ficar com raiva, mas outra parte só está curiosa, como se talvez ela fosse diferente agora. Lily diz que ela pareceu legal, Cameron também, legal até demais, com certeza. Nos meses seguintes, Melissa passa a ser uma presença na vida das meninas, não uma presença grande, mas como uma sombra que aparece nas bordas. Visitas de fim de semana a Harrisburg, convites para jantar, mensagens perguntando sobre o dia delas. Ela está tentando, dou isso a ela, tentando se inserir em vidas que abandonou anos atrás. Cameron está sempre lá também, fazendo o papel de padrasto apoiador, perguntando sobre a escola, sobre o trabalho, sobre os interesses delas, levando-as a restaurantes sofisticados que eu nunca poderia pagar, mostrando como a vida poderia ser com mais dinheiro, mais estabilidade, mais. Hannah começa a falar mais sobre a fotografia de Melissa, sobre como é legal ela ter feito carreira com a própria paixão, como foi corajosa por perseguir os sonhos mesmo quando foi difícil. A palavra corajosa quase me faz rir. Corajoso teria sido ficar e ser mãe. Lily menciona que Cameron comprou para ela um notebook novo para as aulas online, de última geração, melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter comprado. Ele disse que eu deveria ter as melhores ferramentas para minha educação, ela me conta durante o jantar uma noite. Eu apenas aceno com a cabeça e dou outra garfada no bolo de carne que fiz, usando a mesma receita que uso há 15 anos. Dezembro chega e Melissa convida as duas meninas para passar o Natal em Harrisburg. A família do Cameron vai estar lá, estamos planejando uma coisa grande, vocês deveriam fazer parte disso. Hannah olha para mim quando ela menciona isso. A gente sempre passou o Natal aqui, só nós três, né? Se vocês quiserem ir, vão, eu não vou impedir vocês de passarem tempo com a mãe de vocês. As palavras têm um gosto errado, mas eu as forço a sair mesmo assim. Elas vão na manhã de Natal. Eu acordo em uma casa vazia pela primeira vez em 21 anos, faço café, ligo algum jogo de futebol americano que não estou realmente assistindo e tento não pensar no que elas estão fazendo em Harrisburg. Meu telefone vibra por volta do meio-dia. Feliz Natal, pai, diz Hannah, sinto sua falta. Lily escreve que a mãe comprou um monte de coisas para elas também, que o irmão do Cameron tem um Golden Retriever e que ela está apaixonada, sente minha falta. Eu respondo com desejos genéricos de boas festas e tento aproveitar a casa silenciosa. Elas voltam 3 dias depois com sacolas cheias de presentes caros e histórias sobre a casa de lago do Cameron e as tradições da família dele. As duas parecem mais leves de alguma forma, como se tivessem provado algo que estava faltando e não conseguissem mais voltar completamente ao que tinham antes. 2025 chega, fevereiro, frio o suficiente para minha caminhonete precisar de 3 tentativas para ligar na maioria das manhãs. Estou chegando do trabalho, já pensando no que fazer para o jantar, quando vejo as duas sentadas à mesa da cozinha com expressões sérias. Precisamos conversar, Hannah diz. Nada de bom começa com essas palavras. Elas me contam juntas, alternando as falas como se tivessem ensaiado. Melissa e Cameron querem adotá-las, as duas oficialmente.
Pelo visto, estavam discutindo isso havia semanas. Como funcionar legalmente já que ambas são adultas? Como seria apenas uma formalidade para torná-las oficialmente família? Como isso não mudaria nada comigo? Exceto que muda, eu digo com a voz neutra. É exatamente isso que muda. Pai, por favor, não seja assim. Lily diz com lágrimas se formando. Isso não significa que a gente te ame menos. Você ainda é nosso pai. Sempre vai ser nosso pai. Mas o Cameron se encaixa melhor na nossa vida agora. Hannah diz baixinho. E aí está, a verdade por trás de toda a linguagem cuidadosa. Cameron se encaixa melhor. O cara que está por perto há 6 meses se encaixa melhor do que o homem que as criou por 20 anos. Eu me levanto de repente, exausto de um jeito que não tem nada a ver com um longo dia de trabalho. Façam o que vocês acharem que precisam fazer, vocês são adultas, eu não posso impedir e não vou tentar. É isso, a voz de Hannah falha, você simplesmente vai nos deixar ir. O que você quer que eu faça? Implorar para vocês me escolherem, brigar com a mãe de vocês por meio de advogados, fazer vocês se sentirem culpadas por quererem uma vida diferente. Eu pego minhas chaves, vou dar uma volta, a gente conversa quando eu voltar. Eu não volto por 3 horas. Quando volto, as duas estão em seus quartos com as portas fechadas. Eu fico parado no corredor entre os quartos delas, quartos que pintei anos atrás, um roxo e um amarelo, porque essas eram as cores favoritas delas quando tinham 6 e 8 anos, quartos cheios de memórias de histórias antes de dormir, ajuda com dever de casa, conversas tarde da noite sobre garotos, dramas de amizade e tudo mais que compõem uma infância. É isso que a paternidade solo te dá, 20 anos de sacrifício, estrutura e presença diária, só para ver seus filhos escolherem a opção nova e brilhante no segundo em que ela aparece. Mas a questão é que eu não estou com raiva delas, não de verdade. Crianças gravitam em direção à opção mais fácil, ao pai ou mãe que aparece com presentes e possibilidades em vez de regras e responsabilidades. Melissa pode ser a mãe divertida que surge com uma vida perfeita depois que eu fiz todas as partes difíceis. Cameron pode ser o padrasto legal com dinheiro e tempo e sem histórico de mandar elas arrumarem o quarto ou comerem os vegetais. Claro que elas querem isso, eu também iria querer se estivesse no lugar delas. Março chega, os papéis da adoção são assinados, agora é tudo legal e oficial. Hannah e Lily agora também são filhas de Cameron. Elas ainda moram comigo, ainda me chamam de pai, mas algo mudou, como se houvesse uma distância invisível que não existia antes. Hannah começa a passar mais fins de semana em Harrisburg. Lily fala sobre talvez se transferir para uma escola mais perto de Melissa e Cameron para ficar perto da família, como se eu não fosse família, como se 2 décadas criando-as sozinho não contassem quando alguém mais rico aparece. Eu fico quieto, continuo fazendo jantares para os quais às vezes elas aparecem, continuo disponível quando precisam de algo, continuo sendo a opção confiável enquanto elas exploram a vida nova e brilhante. Um dia, durante o almoço, meu colega de trabalho Dennis me pergunta como eu consigo ficar tão calmo com tudo isso, que ele estaria perdendo a cabeça. Qual é a alternativa? Fazer elas se sentirem culpadas, tentar competir com o dinheiro do Cameron. Eu dou de ombros, elas fizeram a escolha delas, a única coisa que posso controlar é como eu reajo a isso. Ainda assim, talvez seja frieza, mas frieza é proteção, distanciamento é sobrevivência. Abril chega e eu noto as coisas da Lily começando a desaparecer do quarto dela, não tudo de uma vez, só pequenas coisas, os livros favoritos, algumas roupas, aquele troféu de vôlei do ano em que ela foi vice-campeã. Vou me mudar para a casa da mãe e do Cameron, ela menciona casualmente uma noite, só para testar por algumas semanas, ver como é. Algumas semanas viram algo permanente em maio. Hannah segue em junho, logo depois da formatura. Cameron vai me ajudar a encontrar um emprego em Harrisburg, ela explica enquanto arruma as coisas, melhores oportunidades lá do que aqui, melhores oportunidades, né? Em julho, estou morando sozinho em uma casa que antes abrigava 3 pessoas. Os quartos delas ficam vazios, exceto pelos móveis que aparentemente estou mantendo como museu da infância delas. Ainda cozinho o jantar para 3 por hábito e depois acabo comendo sobras por dias. Amigos tentam demonstrar solidariedade, minha irmã liga toda semana para saber como estou, meu chefe pergunta se preciso de um tempo de folga, todo mundo parece esperando que eu desmorone. Eu não desmorono. Em vez disso, começo a fazer todas as coisas que adiei por 20 anos, entro numa academia, começo a fazer viagens de fim de semana para lugares que sempre quis conhecer, pego gosto por marcenaria porque por que não, agora eu tenho tempo. O porão vai se enchendo aos poucos de projetos, móveis que estou construindo só para ter algo para ocupar as mãos. As meninas ligam de vez em quando, geralmente quando precisam de alguma coisa, conselhos sobre candidatura a emprego, ajuda para entender seguro do carro, dúvidas sobre documentos de imposto. Eu atendo todas as vezes porque é isso que eu faço, eu sou confiável, mas não dirijo até Harrisburg, não me convido para a nova vida delas, não me insiro onde está claro que não sou mais necessário. Em agosto começo a sair com alguém, nada sério, apenas encontros com uma mulher chamada Patrícia, que trabalha com contabilidade numa empresa com a qual temos contrato. Ela tem 42 anos, é divorciada, não tem filhos.
A gente sai para jantar, assiste a filmes, aproveita a companhia um do outro sem nenhum histórico complicado pesando sobre nós. Conheci ela durante uma reunião de rotina sobre custos trimestrais de envio. Ela estava analisando relatórios de orçamento e fez uma piada dizendo que meu departamento provavelmente poderia economizar dinheiro se parasse de enviar material de escritório durante a noite como se fosse uma emergência. Aquilo me fez rir de verdade, não aquela risada educada que você dá para colegas de trabalho. Foi a primeira vez em meses que me senti um ser humano de verdade, e não apenas um pai solteiro cujos filhos foram embora. Começamos a almoçar juntos na sala de descanso, nada planejado, só acontecia de estarmos lá ao mesmo tempo. Ela falava sobre as aulas de cerâmica do fim de semana, eu contava sobre algum projeto de móvel que eu estava fazendo no porão. Conversa fácil, sem pressão, sem expectativas. Quando a convidei para jantar, ela disse sim sem complicar nada, sem jogos, sem subentendidos, apenas dois adultos que gostavam da companhia um do outro decidindo passar mais tempo juntos. Nosso primeiro encontro de verdade foi em um restaurante italiano no centro, nada chique, mas também não barato. Ela usava um vestido azul que combinava com os olhos e não pediu desculpas nenhuma vez por pedir exatamente o que queria em vez de uma salada. Mulheres sempre sentem pressão para pedir frango. Ela pediu frango à parmegiana, comeu tudo e depois sugeriu que dividíssemos o tiramisu. No segundo encontro fomos ao cinema, no terceiro ela veio à minha casa e eu cozinhei, no quarto a gente só caminhou pelo parque por 2 horas falando sobre nada importante. No quinto encontro eu parei de contar e apenas aproveitei ter alguém na minha vida que queria estar ali sem precisar de nada de mim. Patrícia tinha sido casada por 12 anos com um homem que decidiu que queria filhos afinal, mesmo tendo concordado desde o primeiro dia que não teriam nenhum. Quando ela não mudou de ideia, ele foi embora e encontrou alguém mais jovem que queria as mesmas coisas que ele. Patrícia não o odiava por isso, dizia que as pessoas mudam e às vezes isso significa que relacionamentos acabam. Essa perspectiva fazia sentido para mim, sem drama, sem mentalidade de vítima, apenas aceitação de que às vezes os caminhos das pessoas se separam e você precisa deixá-las ir sem destruir tudo no processo. Ela entendia isso. Eu tinha sentimentos complicados em relação às minhas filhas, e ela não me pressionava a falar nem tentava consertar nada, apenas ouvia quando eu precisava desabafar e mudava de assunto quando eu precisava de distração. O equilíbrio perfeito, fácil, descomplicado, exatamente o que eu precisava. Em setembro de 2025, meu telefone toca às 11 da noite numa quinta-feira. Hannah diz, pai, você está acordado. Estou agora. O que houve? Nada está errado, ela diz, ela faz uma pausa, posso passar aí neste fim de semana. Sinto falta de casa. Escolha interessante de palavra, considerando que ela não mora aqui há 4 meses. Ela aparece no sábado de manhã, parecendo cansada, mais magra do que eu lembrava, usando roupas que não reconheço, provavelmente coisas que Melissa comprou para ela, porque parecem caras e nada parecidas com o estilo normal da Hannah. Fazemos café da manhã juntos como antigamente, eu cuido dos ovos, ela faz as torradas. Não falamos de nada importante, só coisas superficiais, sobre o novo emprego dela e meus projetos de marcenaria. Ela fica olhando ao redor da cozinha como se estivesse catalogando o que mudou. Nada mudou, e isso provavelmente é o que a está deixando desconcertada. O café está diferente, ela finalmente diz. É a mesma marca que sempre comprei. Eu sei, é isso que é estranho, tudo aqui é igual, como se o tempo tivesse parado quando a gente foi embora. Ela fica em silêncio por um momento. Na casa do Cameron, tudo está sempre mudando, móveis novos, arte nova nas paredes, novas regras sobre onde as coisas vão. É cansativo tentar acompanhar. Eu sirvo mais café para ela e espero que ela chegue ao que realmente quer dizer. Como está a vida em Harrisburg? Eu finalmente pergunto. Está bem, boa. Cameron é ótimo, ajuda muito com coisas de trabalho. Ela fica empurrando os ovos no prato. A mãe, quer dizer, a mamãe. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela está mais presente do que costumava ser, mas é como se eu não soubesse, como se ela estivesse se esforçando tanto para ser essa mãe perfeita que parece falso, como se estivesse atuando em vez de apenas sendo. Hannah levanta o olhar. Isso faz sentido. Faz sim. Ela continua dizendo que a mãe fica tentando recriar memórias que elas nunca tiveram, como na semana passada, quando sugeriu um dia de fotografia mãe e filha para saírem juntas, tirarem fotos e se conectarem, mas eu não me importo com fotografia, nunca me importei. Isso sempre foi coisa dela, o sonho dela, e quando eu disse que preferia só ficar de boa e assistir a filmes. Ela ficou com uma expressão como se eu tivesse insultado pessoalmente a arte dela. Hannah pousa o garfo e continua dizendo que a família do Cameron é legal, mas também é formal demais, tudo vira uma produção, todo jantar tem que ser em um restaurante caro, toda conversa precisa significar alguma coisa, é exaustivo. No domingo passado teve esse brunch, convidaram umas 20 pessoas, fizeram um grande evento para apresentar Lily e eu como filhas deles, todo mundo era educado e interessado.
E eu tive que explicar 17 vezes como Melissa e eu nos reconectamos depois de anos afastadas, como se eu estivesse atuando em uma peça sobre a vida de outra pessoa. Ela começa a chorar então, não um choro dramático, só lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enquanto encara o café da manhã. Eu achei que ter uma família de verdade de novo ia ser bom, como ter uma mãe presente e um padrasto que se importa, mas só parece errado, como se eu estivesse fingindo viver na vida de outra pessoa. Você não precisa ficar lá, eu digo com cuidado, seu quarto ainda está aqui. Eu sei, mas se eu sair agora, a mamãe vai achar que eu estou rejeitando ela de novo, e o Cameron colocou tanto esforço em me ajudar a conseguir um emprego que eu não posso simplesmente abandonar eles. Não posso abandonar eles, mas abandonar a mim foi tranquilo, aparentemente. Eu não digo isso, apenas falo que ela é sempre bem-vinda aqui, quando estiver pronta. Ela passa o dia inteiro comigo, trabalhamos numa estante que estou construindo para a sala, ela ajuda a medir e cortar e não fala muito, mas os ombros vão relaxando aos poucos. Na hora do jantar, ela está quase de volta a ser a Hannah que eu lembro, quase. Ela vai embora por volta das 8, me abraça mais tempo que o normal na porta e diz obrigado, pai. Pelo que, por não dizer eu te avisei. Não ajudaria em nada, não, mas você teria razão. Ela enxuga os olhos e diz que vai me ligar na semana seguinte, eu digo que é melhor mesmo. Em outubro, Lily liga com uma história parecida, tudo está ótimo, Cameron é maravilhoso, mas ela sente falta de como as coisas eram simples antes, sente falta dos nossos jantares silenciosos, das piadas ruins e do jeito como eu deixava ela falar sobre nada por uma hora sem tentar transformar tudo em uma lição. A mamãe fica tentando criar vínculo me levando a exposições de fotografia e falando sobre arte. Lily diz, mas eu não me importo com fotografia, nunca me importei, isso é coisa dela. Você contou isso para ela, eu pergunto. Eu tentei, ela ficou toda magoada como se eu estivesse rejeitando a paixão dela, depois passou 3 dias sendo super silenciosa e sempre que eu perguntava o que tinha acontecido, ela dizia nada, estou bem, naquele tom que significa que ela definitivamente não está bem. Lily suspira, frustrada, Cameron é mais fácil, ele basicamente pergunta sobre vôlei e escola, mas a família inteira dele é competitiva com tudo, o irmão dele faz comentários sobre sucesso e conquistas que me fazem sentir um fracasso por ter tirado um ano sabático. O irmão dele me perguntou semana passada qual era meu plano de 5 anos, eu disse que não tinha um e ele literalmente respondeu que isso era preocupante na minha idade. Eu tenho 19 anos, que pessoa de 19 anos tem a vida inteira planejada? Ela soa exausta. E a Melissa fica postando essas fotos nas redes sociais de todos nós parecendo essa família perfeita e misturada, ela marca eu e a Hannah em tudo, meus amigos de casa ficam comentando como a gente parece feliz, e eu só quero dizer que é tudo falso. A gente sorri nas fotos, mas 5 minutos antes da foto a mamãe estava estressada com a iluminação e o Cameron estava nos dando sermão sobre como segurar os ombros. Eles dois estão infelizes, mas nenhum quer admitir isso ainda. Em novembro, Melissa me manda mensagem dizendo que as meninas têm perguntado sobre tradições de Natal, pergunta se eu estaria disposto a compartilhar algumas receitas de família e talvez contar como costumávamos comemorar, que ela quer garantir que elas se sintam em casa. Eu fico olhando para essa mensagem por 20 minutos. Essa mulher quer que eu a ajude a criar memórias falsas com crianças que eu criei sozinho, quer que eu entregue o manual de uma vida familiar que ela abandonou para poder se encaixar nela retroativamente. Eu respondo que ela deveria criar as próprias tradições, que as meninas agora são adultas e podem escolher o que querem. Profissional, neutro, não dou nada a ela. Dezembro chega e as duas meninas perguntam se podem voltar para casa no Natal, não visitar no Natal, voltar para casa. Eu digo que claro, elas são sempre bem-vindas. Não menciono que Patrícia também vai estar aqui, que eu comecei a construir uma vida que não gira apenas em torno de ser o pai delas. Na véspera de Natal, as duas chegam com bagagem suficiente para uma semana inteira, estão mais quietas do que eu lembrava, mais velhas de alguma forma, mesmo tendo passado só 6 meses desde que se mudaram. Patrícia vem para o jantar, eu tinha mencionado ela de passagem algumas semanas antes e as duas pareceram tranquilas com isso. Agora, vendo elas desfazerem as malas nos antigos quartos, eu me pergunto se elas realmente processaram essa informação. Patrícia chega às 6 da noite com uma torta que ela mesma fez e um sorriso luminoso que ilumina o rosto inteiro. Ela tem cabelo ruivo até os ombros começando a ficar grisalho nas têmporas, linhas de riso ao redor dos olhos e um jeito de fazer até conversas banais parecerem interessantes. Ela veste jeans e um suéter vermelho, nada chique, porque eu disse que mantemos tudo casual. Meninas, esta é a Patrícia. Patrícia, estas são minhas filhas, Hannah e Lily. A palavra filha soa mais pesada do que o normal. O jantar é educado, mas estranho. Hannah fica observando Patrícia e eu interagirmos como se estivesse estudando algo estrangeiro. Lily está mais quieta do que o normal, empurrando a comida no prato. Patrícia não parece notar, ou, se nota, é gentil o suficiente para não comentar, pergunta sobre os trabalhos delas, sobre a vida em Harrisburg, puxa a conversa fácil que preenche os silêncios constrangedores.
Depois do jantar, enquanto estamos limpando, Hannah me encurrala na cozinha e diz que eu não mencionei que Patrícia era minha namorada. Eu disse que estava saindo com alguém. Sair com alguém é diferente de... Ela gesticula vagamente em direção à sala, onde Patrícia está ajudando Lily a escolher um filme. Eu fico sério e digo que estamos namorando há 4 meses. Não é nada tão sério assim. Ela só está aqui no Natal. Pai, isso é sério. Eu coloco o prato que estava lavando na pia e digo que elas se mudaram para a casa da mãe e do novo marido dela. Vocês deixaram ele adotar vocês, então eu não posso ter alguém na minha vida também. Isso é diferente, como? Ela não tem resposta para isso. Mais tarde naquela noite, depois que Patrícia vai embora, as duas meninas querem conversar. Sentamos na sala de estar, nos mesmos lugares onde sentávamos para reuniões de família quando elas eram crianças, só que agora somos apenas 3 e a dinâmica é completamente diferente. Pai, a gente precisa pedir desculpa, Hannah começa, e eu espero. A gente errou em toda essa coisa da adoção, em se mudar para Hillsborough, em escolher o Cameron e a mamãe em vez de você. Lily agora está chorando. A gente achou que estava fazendo a escolha madura, achou que estava sendo justa ao dar uma chance para a mamãe. Vocês foram, eu digo. Não, a gente não foi, a gente estava perseguindo essa fantasia de ter uma família completa sem pensar no que estava abrindo mão. A voz de Hannah falha, você era nossa família completa, sempre foi, a gente só não conseguiu ver isso. A gente quer voltar para casa, Lily diz, de verdade, não só visitar, morar aqui, ser uma família de novo. E aí está, o pedido que eu vim esperando, o pedido de desculpas que eu nunca esperei ouvir. Parte de mim quer dizer sim imediatamente, quer abraçá-las e dizer que os quartos delas estão prontos e que nada precisa mudar, quer voltar a ser o centro do mundo delas em vez da opção de reserva. Mas eu não posso fazer isso. Eu amo vocês duas, vocês sabem disso, vocês sempre vão ter um lar aqui. Eu olho para cada uma delas por vez, mas as coisas são diferentes agora. Diferentes como? Vocês são adultas, fizeram escolhas de adultas, escolheram construir uma vida com a mãe de vocês e com o Cameron. E tudo bem, mas eu não posso simplesmente ser a rede de segurança para a qual vocês pulam quando essa vida não dá certo. A gente não está usando você como rede de segurança, Hannah protesta. Não estão? 6 meses atrás vocês me disseram que o Cameron se encaixava melhor na vida de vocês, que queriam fazer parte oficialmente da família dele. Agora que isso não está funcionando do jeito que vocês imaginaram, vocês querem voltar como se nada tivesse acontecido. A gente cometeu um erro, Lily diz desesperada. Não é isso que os pais fazem, perdoar os filhos quando eles erram. Eu perdoei vocês no segundo em que saíram, mas perdão não significa fingir que os últimos 6 meses não aconteceram, não significa colocar minha vida em pausa esperando vocês decidirem que precisam de mim de novo. O silêncio fica pesado, desconfortável, daquele tipo que significa que todo mundo está pensando coisas que tem medo de dizer em voz alta. E a gente, Hannah pergunta por fim, onde a gente se encaixa na sua vida? Vocês são minhas filhas, isso não muda, mas vocês também são adultas que fizeram escolhas que me mostraram bem claramente qual era o meu lugar nas prioridades de vocês. Eu não vou mais competir com Cameron e Melissa. Se quiserem fazer parte da minha vida, ótimo, mas vai ser nos meus termos, não só quando for conveniente para vocês. Isso é duro, Lily diz. Talvez, mas é honesto. Eu me levanto. Vocês são bem-vindas para ficar no Natal, os quartos estão aí, mas depois disso vocês precisam descobrir o que realmente querem, não o que é mais fácil ou confortável, mas o que de fato querem da vida de vocês, e eu preciso continuar construindo a minha. O dia de Natal é tenso. Abrimos presentes, eu dei a elas presentes práticos, nada muito sentimental. Elas me deram coisas que parecem pedidos de desculpa embrulhados em papel, um relógio bonito, um caderno encadernado em couro, coisas que dizem sentimos muito sem usar palavras. Patrícia vem para o almoço, as meninas são educadas, mais distantes, observando ela interagir comigo como se estivessem vendo o pai delas como uma pessoa de verdade pela primeira vez, e não apenas como um pai. No dia seguinte ao Natal, Hannah e Lily arrumam as coisas para voltar a Hillsborough. O abraço de despedida dura mais do que o normal, as duas chorando. A gente te ama, pai, Hannah diz. Eu também amo vocês duas, sempre vou amar. A gente vai ficar bem, Lily pergunta. Com o tempo, mas vocês precisam descobrir a vida de vocês, e eu preciso continuar vivendo a minha. Elas vão embora, eu observo o carro delas se afastar e depois entro em uma casa vazia que não parece tão solitária quanto parecia 6 meses atrás. Patrícia liga naquela noite perguntando como eu estou aguentando. Sinceramente, eu digo que parte de mim quer deixá-las voltar e fingir que nada aconteceu, mas outra parte sabe que isso não seria saudável para nenhum de nós. Você fez a coisa certa, ela diz com gentileza. Ser pai não significa ser um capacho, às vezes amar significa impor limites. Mulher inteligente.
Já se passaram 3 meses desde aquela conversa de Natal. Janeiro, fevereiro e março de 2026 passam em um borrão de trabalho, marcenaria e construção de uma vida que é minha, em vez de definida por ser um pai solteiro. Hannah liga 2 vezes por semana agora, conversas de verdade, não apenas pedidos de ajuda, me conta sobre o dia dela, as dificuldades no trabalho, os sentimentos reais sobre viver em Harrisburg. Ela começou a olhar apartamentos mais perto de casa, não para voltar a morar comigo, mas para voltar para a região. Lily está fazendo aulas online e trabalhando meio período em uma livraria perto da casa da Melissa. Ela faz chamadas de vídeo a cada poucos dias, geralmente enquanto passeia com o cachorro. Ela finalmente convenceu o Cameron a deixar ela adotar o animal. Diz que está se encontrando, que precisa de mais tempo antes de tomar decisões grandes. Melissa manda mensagens de vez em quando, geralmente perguntando das meninas, às vezes tentando puxar conversa. Eu mantenho tudo breve e profissional, não somos amigos e nunca vamos ser. Cameron me mandou uma mensagem em fevereiro dizendo que queria pedir desculpas por ter passado dos limites, que achou que estava ajudando as meninas a oferecer uma chance de uma vida diferente, mas não considerou que elas estavam deixando para trás, que eu sou um bom pai e elas têm sorte de me ter. Eu não respondi. Alguns pedidos de desculpa não buscam perdão, buscam absolvição, e ele não recebe nenhum dos dois de mim. Patrícia e eu continuamos nos vendo, conversando sobre talvez fazer uma viagem neste verão, nada exagerado, só uma semana em algum lugar onde nenhum de nós esteve. Ela tem essa calma que faz tudo parecer administrável, que me faz lembrar como é estar com alguém que me escolheu, e não alguém para quem eu estou sempre tentando provar meu valor. As meninas sabem sobre ela agora, sabem de verdade, não apenas que ela existe. Hannah pediu para tomar um café com ela no mês passado, só as duas, sem mim envolvido. Elas conversaram por 2 horas, e pelo que parece, Hannah disse depois que agora entende por que eu gosto dela. Vou esquecer você em uma semana, perdedores como você não são tão memoráveis. Minha noiva me humilhou na frente da família dela, se gabou de ter encontrado alguém melhor e depois voltou rastejando quando eu destruí a vida dela. Oi, Reddit. Então, minha noiva me chamou de perdedor esquecível na frente de toda a família dela e depois descobriu exatamente como consequências inesquecíveis podem ser. Eu, 29 anos, homem, moro em Austin e faço soldagem daquele tipo de equipamento industrial que as pessoas só percebem quando dá errado. Vasos de pressão para refinarias, peças de plataformas de perfuração, seções de oleodutos. Se uma solda parece suspeita o suficiente para explodir sob pressão, vem para a minha oficina. O trabalho exige anos de certificações e mãos firmes. O salário base é de 48 mil por ano e, com horas extras, normalmente chego a 55 mil, o que é apenas dinheiro suficiente para sobreviver enquanto minhas costas silenciosamente planejam vingança. Minha verdadeira alegria fica na garagem. Um Mustang Mach-1 de 1969 que encontrei apodrecendo em um celeiro fora de Bastrop 3 anos atrás. Paguei 4 mil e acabei com minhas economias em um único movimento. O Cobra Jet 428 original mal girava quando trouxe para casa. Passei 18 meses reconstruindo tudo peça por peça, comprando parte sempre que o pagamento das horas extras caía. Agora ele liga com um ronco agressivo que faz meus vizinhos reconsiderarem ser amigáveis. Os sábados são meu ritual, porta da garagem aberta, ferramentas emprestadas espalhadas por todo lado, energéticos baratos e eu transformando nós dos dedos em calos. Aquele Mustang é meu único sonho idiota em uma vida que, fora isso, é só contas e turnos. Conheci minha noiva, Verônica, 28 anos, 4 anos atrás em um lugar no centro da cidade. Ela estava lá com o escritório de imóveis comemorando algum grande negócio. Ela veio até mim, sentou como se a cadeira fosse dela e perguntou sobre a camiseta do Mustang que eu estava usando. Disse que amava carros clássicos e queria aprender restauração. Depois pediu meu número. A partir daí, ela ficou sempre em cima de mim, mensagens, planos, agindo como se estivesse genuinamente interessada na minha vida, inclusive no carro meio montado ocupando minha garagem. Acabei pedindo ela em casamento porque ela fez tudo parecer normal, como se alguém como ela realmente pudesse querer alguém como eu. 2 meses depois do pedido, Verônica mencionou a amiga dela, Adley, que tinha um noivo que pagava todos os custos do casamento, como um verdadeiro provedor deveria fazer. Ela disse isso enquanto rolava o Instagram, mal levantando os olhos, como se fosse só um pensamento bobo. Quando eu lembrei que tínhamos concordado em dividir tudo meio a meio, ela riu e disse que estava brincando. O tom não combinava com a risada. Aquele comentário não saiu da minha cabeça. No dia 8 de março, mandei mensagem confirmando se ainda estávamos no 50-50. Ela respondeu na hora que obviamente deveríamos dividir, afinal os dois tinham carreira. Ela ganhava cerca de 52 mil vendendo casas no norte de Austin, eu ganhava cerca de 55 mil com horas extras. A divisão igual fazia sentido. Mesmo assim, guardei todos os comprovantes. Em abril, o sinal do local do casamento venceu, 3.200 no total, 1.600 para cada um. Enviei um pedido no Venmo e ela respondeu que o pagamento da comissão entraria na semana seguinte e que me pagaria depois.
Tudo bem, parecia razoável. 2 dias depois, ela postou sacolas de compras da Nordstrom com a legenda me mimando. Eu cobri a parte dela do sinal. Ela nunca mais mencionou isso. No verão, eu já tinha gasto quase 7.000 com custos do casamento, enquanto ela tinha colocado talvez 2.500. Eu estava cobrindo cerca de 75%, pegando turnos duplos só para o aluguel não me esmagar. Enquanto isso, as redes sociais dela continuavam barulhentas, restaurantes caros no centro, viagens de fim de semana para San Antônio, bolsas de grife do Domain North City. Sempre havia dinheiro para luxo, nunca para obrigações. Eu não pressionei, é isso que os caras fazem quando tentam ser razoáveis. Eu dizia a mim mesmo que era temporário e que ela iria compensar quando as comissões entrassem. Mesmo assim, documentei cada transação. Quando ela finalmente perguntou o que eu estava fazendo, a pasta já tinha nome. Em uma quinta-feira de meados de novembro, Verônica anunciou que os pais dela queriam vir no domingo à tarde para discutir detalhes do casamento. A mãe dela, aparentemente, precisava finalizar contratos com fornecedores e queria que nós dois estivéssemos presentes para tomar decisões. Eu disse que tudo bem. Domingo funcionava. Ela comentou que eu precisava arrumar o lugar e deixá-lo apresentável, pelo menos uma vez, como se minha casa alugada fosse algum tipo de vergonha que precisasse de desculpa. O domingo chegou e eles apareceram às 2 da tarde. Os pais dela entraram na minha garagem em um Mercedes Classe S e a irmã dela, Melissa, e o marido vieram atrás em um BMW X7. Abri a porta e a mãe dela passou por mim sem fazer contato visual, entrou direto na sala como se estivesse inspecionando um imóvel condenado. O pai me deu um aperto de mão duro que durou meio segundo. Melissa apenas acenou com a cabeça e o marido dela me ignorou completamente. Verônica já estava lá dentro, tinha chegado mais cedo para rearrumar os móveis e esconder qualquer coisa que ela considerasse vergonhosa. Ela tinha tirado minha caixa de ferramentas do balcão e enfiado minhas botas de trabalho no armário. Os primeiros 15 minutos foram de conversa forçada, clima, trânsito, comentários sobre o quão longe era a viagem a partir do bairro deles. A mãe dela se acomodou no meu sofá como se ele pudesse transmitir doenças. Ela continuava olhando ao redor com uma expressão apertada. Móveis comuns do Target da IKEA, nada sofisticado, mas limpo e funcional. Então a mãe dela começou a mexer em uma pasta de couro. Precisamos discutir a situação do local do casamento. Ela tirou algumas folhas impressas, 2 folhetos e uma página de uma cadeia de e-mails errada. Ela franziu a testa, virou a página e continuou falando. Melissa checou o telefone, depois sorriu de canto sem levantar os olhos. Clubes de campo, hotéis, pacotes com valores mínimos circulados à caneta, coisas que você reserva quando quer impressionar convidados. Verônica e eu tínhamos escolhido um espaço com jardim fora da cidade 8 meses antes, 5.000 no total, e na época todo mundo sorriu. A mãe dela disse, batendo com o dedo em uma página, que o Windsor tinha uma data livre em junho, 45.000 para 200 convidados. Eu comecei a falar, mas Verônica me interrompeu rápido demais, dizendo que era o que precisávamos e que o local original era inadequado. O pai dela finalmente falou e perguntou o que exatamente eu fazia. Respondi que era soldador líder na Cedar-Reed Fabrication, trabalhando com tubulações de pressão e serviços conforme código. Ele fez um som que não era bem uma risada, mas como um suspiro de desprezo pelo nariz, e disse algo como setor de serviços, certo? Corrigi dizendo que era um ofício qualificado, que levava anos para se qualificar para o tipo de trabalho que eu fazia, certificações 6G, soldas inspecionadas por raio-x, serviços de retorno para refinarias. Ele disse claro, do mesmo jeito que você concorda com uma criança que insiste que o desenho de giz de cera dela é arte digna de museu. A mãe dela voltou a falar e disse que o problema era que eles tinham analisado as projeções financeiras, e francamente, estavam preocupados se esse arranjo era sustentável a longo prazo. Perguntei que arranjo. Ela respondeu o casamento, dizendo isso como se estivesse falando de uma fusão empresarial fracassada. Disse que Melissa tinha se casado com alguém com reais perspectivas de carreira, caminho para a sociedade em um escritório de advocacia, que eles tinham segurança futura, mas que a situação comigo e com Verônica parecia muito diferente. Verônica concordava com a cabeça, sem me defender. Eu disse que ganhava um dinheiro decente, que era oficina sindicalizada, com benefícios e pensão. O pai dela riu de verdade dessa vez e disse uma pensão, que pitoresco, e perguntou se eu tinha alguma ideia de como eram os retornos da gestão privada de patrimônio comparados com o que quer que meu sindicato prometesse. Eu disse que não precisava dos pais dela financiando meu estilo de vida. A sala esfriou. O rosto de Verônica ficou vermelho, mas a mãe dela apenas sorriu aquele sorriso afiado e cruel que mostrava que ela estava esperando eu sair da linha. Ela disse que era uma perspectiva interessante vindo de alguém que morava em uma casa alugada naquele bairro. Olhou ao redor da minha sala como se estivesse catalogando provas. Nenhuma equidade, nenhum investimento, nenhum ativo real além daquela caminhonete lá fora que parecia ter sobrevivido a um derby de demolição. Perguntou qual era o plano de 5 anos, de 10 anos, se iríamos morar naquele aluguel para sempre.
Eu disse que tínhamos falado em comprar algo quando estivéssemos prontos. Verônica se mexeu na cadeira. Tinha ficado quieta até então, mas agora me olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto, puro desprezo misturado com vergonha. Ela disse de repente que podíamos ser honestos. Todo mundo olhou para ela. Ela se levantou com o telefone na mão e eu a vi rolar até uma conversa antes de olhar de volta para mim e dizer que estava vendo outra pessoa, então não precisávamos discutir tudo aquilo. A sala ficou em silêncio. A família dela não reagiu com choque ou desaprovação, apenas ficaram sentados esperando. Ela disse que o nome dele era Quinton, que ele era analista financeiro, que tinha uma carreira de verdade com perspectivas reais, que possuía um apartamento no centro e dirigia um carro que não a envergonhava quando ele a buscava. Ela começou a andar de um lado para o outro, ganhando impulso como se tivesse ensaiado aquilo. Disse que Quinton entendia ambição, sabia o que queria ir atrás, que não passava os fins de semana embaixo de um carro quebrado fingindo que era um hobby quando na verdade era só uma desculpa para evitar responsabilidades reais. A mãe dela estava concordando com a cabeça, literalmente concordando, enquanto a filha confessava a traição. Verônica continuou dizendo que por 3 anos tentou me transformar em alguém que valesse a pena casar, alguém de quem as amigas não rissem pelas costas, alguém que pudesse realmente proporcionar a vida que ela merecia. Ela girou o anel de noivado para fora do dedo, uma aliança de ouro branco com um diamante de 1/3 de quilate, que me custou 5 meses de horas extras para economizar. Ela disse que o anel era patético e perguntou se eu sabia disso, dizendo que Quinton tinha mostrado que compraria para ela 2 quilates em platina da Tiffany, não alguma joalheria barata de shopping de bairro. Ela jogou o anel em mim, ele bateu no meu peito e caiu fazendo barulho no piso de madeira. Disse que Quinton nunca seria tão patético, que nunca a envergonharia assim na frente da família, nem vivendo naquele lixo, dirigindo aquela caminhonete lixo, trabalhando em um emprego que exigia crachá e relógio de ponto. Ela me encarou com puro nojo e disse que, honestamente, me esqueceria em uma semana, provavelmente menos, porque Quinton já estava planejando viagens de verdade, experiências reais, não minhas ideias tristes de férias econômicas. A mãe dela se levantou, alisando a saia de grife, e disse que Verônica tinha sido muito paciente comigo, muito compreensiva, mais do que eu merecia, francamente. Eu olhei para todos eles, os pais dela, a irmã, o cunhado, todos sentados na minha casa, nos meus móveis, bebendo nos meus copos, me olhando como se eu fosse o problema. Eu me levantei, fui até onde o anel tinha caído, peguei e coloquei no bolso. Depois olhei para Verônica e disse que tinha acabado, que ela saísse. A sala ficou completamente silenciosa. Verônica piscou como se eu tivesse falado uma língua estrangeira. Ela perguntou o quê? Eu disse que ela tinha ouvido, que tinha acabado, que o relacionamento tinha terminado e que tirasse a família dela da minha casa. O rosto dela passou de confuso para em pânico em cerca de 3 segundos. Ela disse espera, o quê? Não, não é assim que isso funciona. Eu disse que tinha certeza de que era exatamente assim que funcionava, que ela traiu, confessou, eu terminei, matemática simples. Ela disse que eu não podia simplesmente dizer isso, como se eu precisasse de permissão. Eu disse que já tinha dito e que saíssem. Ela começou a gritar, dizendo que eu estava mesmo terminando com ela, que ela era quem estava me deixando e que eu deveria ao menos lutar por ela. Eu disse que era uma tragédia e que agora saíssem. A mãe dela pulou da cadeira e perguntou como eu ousava falar com a filha daquele jeito, quem eu pensava que era. Eu respondi que era o cara cuja casa todos eles estavam ocupando sem convite. Seu ingrato de homenzinho, o rosto da mãe dela estava vermelho e a voz subia, minha filha te deu 3 anos da vida dela, ela te fez humano, ela te tornou aceitável, antes dela você não era nada, um mecânico com graxa debaixo das unhas e sem perspectivas, ela te transformou em alguém que quase consegue funcionar na sociedade civilizada. Perspectiva fascinante, mas ainda assim estou indo embora. O pai dela também se levantou e disse agora espera só um minuto, cale a boca Gordon, a mãe o cortou sem nem olhar para ele, isso é culpa sua, eu te disse que ele não era bom o bastante, eu te disse que aceitar esse arranjo era um erro, mas você insistiu em ser diplomático. Ela se virou de volta para mim e disse que eu deveria ser grato por a filha dela sequer ter olhado na minha direção, que eu entendia o que ela tinha sacrificado por mim, que oportunidades ela tinha deixado passar, aparentemente não. Então eu disse que, pelo nome que ela usou, Quentin, eu achava que o sacrifício não tinha sido tão grande assim. Verônica agora chorava de raiva, dizendo que eu não podia fazer isso, que eu ia jogar fora tudo o que tínhamos construído. Perguntei o que exatamente tínhamos construído, porque da onde eu estava vendo eu pagava o aluguel enquanto ela traía e a família dela planejava como gastar o meu dinheiro. Devolva o anel para ela, exigiu a mãe. Não, esse anel pertence a Verônica, devolva agora mesmo. Ele pertence a quem eu dei, estou pegando de volta, lide com isso. A mãe dela puxou o telefone e disse que estava chamando a polícia, que isso era roubo, que eu estava roubando da filha dela. Ligue então, por favor, eu preciso que alguém me ajude a tirar vocês daqui.
Ela ligou mesmo e ficou ali com o telefone no ouvido, relatando um roubo em andamento, deu meu endereço e disse que eu estava me recusando a devolver uma propriedade que pertencia à filha dela, fez parecer que eu os estava mantendo reféns. Eu me sentei no sofá e esperei. Verônica andava de um lado para o outro, a mãe dela falava com o atendente, o pai parecia desconfortável, Melissa e o marido iam se afastando em direção à porta como se não quisessem fazer parte do que estava para acontecer. Levou cerca de 12 minutos para a viatura chegar. 2 policiais desceram, ambos com cara de cansaço. O mais velho entrou primeiro, olhou uma vez e suspirou, mulher chorando, mulher mais velha em postura de confronto, eu sentado no sofá. O que está acontecendo? A mãe de Verônica entrou na conversa dizendo que eu tinha roubado o anel de noivado da filha dela, que eles tinham vindo para uma conversa em família e que eu tinha ficado violento, mandando prender. O policial olhou para minhas mãos vazias, depois para a mesa de centro intacta e então para o parceiro, como se já soubesse que era mais uma briga familiar. Você ficou violento. Não, eu estou sentado. Ela tirou o anel, jogou em mim e disse que estava vendo outra pessoa. Eu peguei o anel, só isso. Ele se virou para Verônica e perguntou se ela tinha jogado. Ela hesitou e disse que tinha tirado e talvez arremessado, mas perguntou se tinha acertado em mim, sim. O policial assentiu uma vez, já resolvido. Olhou de volta para a mãe dela e disse que então ela devolveu o anel, que aquilo não era uma chamada por roubo, que o anel era dela, senhora, e que ele não ia se meter em disputa sobre joias, que se quisessem discutir um presente procurassem um advogado. Ninguém seria preso naquela noite. A mãe começou a protestar e o policial a cortou perguntando se todo mundo ali morava naquele endereço. Ela disse que não, mas que a filha morava. Ele olhou para mim e perguntou se morava. Eu disse que as coisas dela estavam no quarto. Ele respondeu que então ela podia ficar, mas que todo mundo mais precisava sair, que eu tinha pedido e que o lugar era meu. A mãe de Verônica parecia prestes a explodir, disse que aquilo era ridículo, que queria registrar uma queixa, que queria que eu fosse preso. Por quê? Perguntou o policial, por estar sentado no próprio sofá. Ele já estava perdendo a paciência. Ele ameaçou alguém, tocou em alguém. Ele mandou a gente sair de forma muito agressiva. E é a casa dele, então isso não é ilegal. Isso é só ele mandando vocês saírem da casa dele. Minha filha mora aqui, rebateu a mãe rapidamente, ela tem direitos. O policial olhou para mim e perguntou se ela morava ali. Eu disse que sim, que as coisas dela estavam no quarto. Ele repetiu que então ela podia ficar e que todos os outros tinham que sair agora. A família começou a protestar, a mãe lançou um discurso sobre direitos de propriedade, proteção a inquilinos e como aquilo era uma expulsão ilegal. O policial ficou parado esperando ela terminar e então disse que não iria pedir de novo, que ou eles saíam voluntariamente ou ele começaria a emitir multas por invasão de propriedade, escolha deles. Isso finalmente a calou. Ela pegou a pasta e a bolsa, me lançando olhares capazes de derreter aço. O pai a seguiu sem dizer nada. Melissa e o marido praticamente correram para a porta. Mas a mãe não conseguiu se conter, virou-se na porta e disse que eu era um monstro, um monstrinho cruel, pequeno e patético, e que a filha dela merecia muito mais do que eu. Os policiais olharam para mim e para Verônica, o mais jovem tentando não sorrir, e perguntaram se ficaríamos bem ali. Eu disse que sim. Eles saíram e fecharam a porta. De repente éramos só eu e Verônica na sala. Ela ficou ali 1 minuto me encarando como se o cômodo devesse um reembolso a ela. Então tentou o movimento que eu já sabia que viria, a voz subitamente leve e ofendida, dizendo que não podia acreditar que eu a tinha envergonhado daquele jeito na frente da família, que nem conseguia respirar o mesmo ar que eu naquele momento. Eu ri, não um risinho, uma gargalhada de verdade, porque a encenação era ridícula. Ela piscou e perguntou o que era engraçado. Eu apontei com a cabeça para a porta por onde os policiais tinham acabado de sair e disse que aquele era o plano dela, trazer todo mundo, me encurralar e depois agir como ferida quando eu não cedesse. Eu disse que sabia exatamente o que ela queria dizer. Deixei o silêncio durar 1 segundo e mandei sair. A boca dela literalmente caiu aberta. Em 3 anos eu nunca tinha falado com ela assim, nem uma vez. Ela começou a dizer algo e eu apontei para o corredor, dizendo para arrumar as coisas e sair naquele dia. Passei por ela, peguei o controle e coloquei Game of Thrones de volta. Tyrion estava no meio de uma frase, fazendo aquela coisa em que faz pessoas mais inteligentes parecerem lentas. Verônica ficou parada como se a televisão a tivesse insultado pessoalmente. Você está mesmo assistindo TV, você ainda está aqui. Ela fez um som de pura incredulidade, como se não conseguisse processar um mundo em que não tivesse a última palavra. Então marchou para o quarto. 1 segundo depois ouvi gavetas abrindo e batendo, portas de armário batendo, resmungos de raiva que eu não conseguia entender por cima do som da série. 20 minutos depois ela voltou com uma mala, parou na entrada da sala como se estivesse esperando eu olhar. Eu não olhei. Espero que você esteja feliz consigo mesmo ao chegar lá, eu te dei tudo, 3 anos da minha vida, e é assim que você me trata.
Eu te dei 3 anos de traição e desprezo, estou te tratando exatamente da forma que você mereceu. Ela arrancou uma moldura da parede, uma daquelas fotos genéricas de casal de um casamento de amigos, armou o braço como se fosse arremessar. Vai em frente, eu disse sem tirar os olhos da tela, isso sai do seu depósito de segurança. Ela congelou, percebeu que seria ela quem pagaria pelos danos, colocou a moldura de volta devagar e agarrou a alça da mala. Você vai se arrepender disso, vai acordar um dia e perceber que perdeu a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Duvido, você vai morrer sozinho, sabe disso, vai ser um velho triste sem ninguém que se importe com você. Parece tranquilo. Eu te odeio, ela voltou a chorar, eu odeio tudo em você, seu trabalho idiota, sua casa idiota, sua caminhonete idiota, esse programa idiota que você está assistindo. Esse programa é incrível, você só nunca entendeu uma boa narrativa. É lixo, eles só conversam, tramam e de vez em quando alguém morre, é entediante. Isso é porque você tem a atenção de um peixinho dourado e a alfabetização cultural de um parquímetro. Ela fez um som sufocado de raiva, pegou outra moldura, um vaso, a caneca velha dela do balcão da cozinha e enfiou tudo na mala, fechando o zíper com as mãos tremendo. Estou indo embora e nunca mais vou voltar e você vai passar o resto da sua vida miserável sabendo que não foi bom o suficiente para mim. Legal, tranque a porta ao sair. Ela ficou ali mais alguns segundos, esperando alguma coisa, alguma reação final que provasse que ainda importava, que ainda podia me afetar. Eu apenas assisti ao episódio, vi Tyrion fazer um de seus discursos brilhantes no tribunal enquanto Peter Dinklage destruía na atuação. Verônica levou a mala até a porta, abriu, olhou para trás uma última vez. Eu levantei a mão em um aceno preguiçoso sem virar a cabeça. A porta bateu, ouvi o carro dela ligar na garagem, ouvi ela arrancar para a rua com um drama desnecessário. Aumentei o volume da TV e peguei o telefone, mandei mensagem para Jace dizendo que tinha acabado, que ela tinha ido embora e que a partir dali era seguir em frente. Ele respondeu na hora dizendo até que enfim, café mais tarde. Eu disse que tinha turno cedo no dia seguinte. Ele respondeu que eu era um cara estranho, mas pelo menos não estava mais noivo. Me acomodei no sofá e assisti ao resto do episódio em paz, sem choro, sem súplica, sem drama, só eu, minha casa, meu programa e a certeza de que tinha acabado de desviar da maior bala da minha vida. 2 semanas se passaram sem notícias de Verônica. Imaginei que ela tivesse seguido em frente com Quinton e suas promessas de 2 quilates. Eu tinha trabalho para focar, a Cedar Reed Fabrication tinha fechado um serviço urgente para a parada de uma refinaria, carretéis de tubulação de pressão e reparos em vasos, com prazo apertado, horas extras praticamente garantidas e ainda um bônus de conclusão se batêssemos o cronograma. Eu estava ajustando um carretel de tubo, conferindo o fichário de WPS e me preparando para executar o passe de raiz quando ouvi vozes ficando mais altas perto do escritório da frente, vozes exaltadas, uma delas feminina e muito familiar. Larguei a esmerilhadeira, tirei o capacete de solda e caminhei para a frente, justo quando Verônica passou pela recepcionista no balcão. Ela estava vestida como se fosse para uma reunião de negócios, blazer, salto, cabelo preso, o figurino profissional que usava quando queria que as pessoas a levassem a sério. Aí está você, ela apontou para mim como se eu estivesse me escondendo, precisamos conversar agora. Meu gerente geral saiu do escritório, olhou para Verônica, depois para mim e de volta para ela. Senhora, esta é uma área de trabalho restrita, você não pode estar aqui. Sou a noiva dele, tenho todo o direito de estar aqui. Ex-noiva, eu corrigi, nós terminamos há 2 semanas. Ela me ignorou e se virou para o meu gerente dizendo que precisava falar com ele em particular, que era sobre mim e era importante. Ele cruzou os braços e disse que, se ela tinha alguma preocupação sobre um funcionário, podia enviar um e-mail para a gerente administrativa e para o controle de qualidade, mas que precisava sair do chão de fábrica. Isso não pode esperar, ela puxou o telefone, rolando rápido. Você sabia que ele tem assinado registros de solda que não executou de verdade? Eu tenho provas de que ele deixou pacotes de soldagem no caminhão antes, eu vi os documentos, ele pula inspeções obrigatórias e simplesmente marca tudo como aceito. A oficina ficou em silêncio, todo soldador ao alcance parou o que estava fazendo. A expressão do meu gerente ficou dura. Essa é uma acusação grave. É a verdade, ele nem é qualificado para metade dos procedimentos que está executando, ele corta caminho o tempo todo, só empurra serviço para fazer os números parecerem bons. Meu estômago afundou, não porque fosse verdade, mas porque ela tinha acabado de dizer aquilo na frente do meu gerente, na frente do representante do cliente perto do escritório. E na frente de metade da equipe da oficina. Meu gerente olhou para mim e perguntou se alguma daquelas coisas era verdade. Não. Verônica riu de forma amarga e cruel. Claro que ele vai negar, mas você deveria checar os registros dele, puxar as inspeções do último mês e vai ver do que estou falando. Meu gerente pegou o próprio telefone, digitou algo rápido e depois olhou para Verônica e disse que ia precisar que ela fosse embora agora. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Eu ouvi e agora estou dizendo para você sair ou vou chamar a polícia.
Ela ficou chocada, como se tivesse esperado que ele me demitisse na hora só com a palavra dela. Você nem vai investigar. Vou investigar sim, mas você ainda assim vai sair. Ele se virou para a recepcionista e pediu para ligar para a polícia de Austin e informar que havia uma pessoa invadindo a área e se recusando a sair. O rosto de Verônica ficou vermelho. Você não pode fazer isso. Estou tentando ajudar. Estou tentando dizer que você tem um passivo trabalhando na sua oficina. Se você não sair em 60 segundos, você será presa. Ela agarrou a bolsa e saiu furiosa em direção à saída. Parou na porta e se virou. Vocês vão se arrepender de não me ouvirem, todos vocês. A porta bateu. Meu gerente observou ela entrar no carro e ir embora antes de se virar para mim e dizer, meu escritório agora. Eu o segui para dentro, ele fechou a porta e se sentou atrás da mesa. Me diga o que foi isso. Expliquei o término, a traição, a família dela aparecendo na minha casa para me humilhar, a situação do anel, tudo o que levou até aquele momento. Ele ouviu sem interromper. Quando terminei, recostou na cadeira e soltou o ar devagar. Então ela está com raiva, você terminou com ela e ela decidiu atacar seu trabalho. Parece que sim. Aqui está o que vai acontecer. Vou te tirar do trabalho da parada da refinaria enquanto fazemos a revisão. O controle de qualidade vai auditar sua documentação de solda. Se estiver limpa, você volta. Se houver uma única entrada questionável nos registros, lidamos com isso então. Entendido. E vou ligar para a polícia para documentar uma notificação criminal de invasão. Se ela aparecer aqui de novo depois disso, ela será presa, não escoltada. Eu assenti e agradeci por ele lidar com isso. Não me agradeça ainda, você vai perder 2 semanas de horas extras enquanto isso é resolvido. Isso dá provavelmente 4.000 que você não vai ver este mês. Ele estava certo. O contrato da parada tinha taxas premium de hora extra, além de eu estar na fila para o bônus por conclusão antecipada. Eu estava contando com aquele dinheiro. Agora eu estava afastado enquanto o controle de qualidade verificava o que todo mundo já sabia. Perdi 60 horas de hora extra premium, mais a minha parte do bônus, que deu pouco mais de $38.800 que eu não receberia. Salvei os contra-cheques e documentei exatamente o que perdi, porque Verônica decidiu não me deixar em paz. A revisão do controle de qualidade levou 10 dias. Eles puxaram todos os pacotes de registro de solda que eu havia assinado para o trabalho da parada e auditaram uma amostra dos últimos 30 dias. Cruzaram minhas carteiras de qualificação de soldador com os procedimentos que eu executei, verificaram se os relatórios de ensaios não destrutivos batiam com minha documentação, entrevistaram outros soldadores que trabalharam comigo e falaram com o inspetor do cliente que esteve no local. Não encontraram nada, porque não havia nada para encontrar. Fui chamado de volta ao escritório do meu gerente em uma manhã de quinta-feira. Você está liberado. O controle de qualidade não encontrou uma única discrepância. Suas certificações estão em dia, seus registros batem com os resultados dos ensaios, tudo confere perfeitamente. Mas estou falando sério sobre essa notificação de invasão. A polícia documentou. Se ela voltar aqui, vamos apresentar queixa imediatamente. Não posso ter pessoas fazendo acusações falsas na frente do inspetor do cliente. Aquele cara ouviu tudo o que ela disse. Tive que passar 1 hora no telefone com o gerente de garantia da qualidade da refinaria explicando nossos padrões de documentação. Voltei ao trabalho e fui reatribuído ao serviço da parada, mas tinha perdido a fase crítica inicial, perdido as horas extras, perdido o bônus. $38.800 sumiram porque minha ex-noiva decidiu que mentir sobre minhas certificações era uma resposta razoável a ser dispensada. Naquele fim de semana sentei com minha pasta de recibos. Sinal do local do casamento, 3.200, eu paguei, ela deveria reembolsar metade. Sinal do buffet, 4.000. Pagamento dividido, eu enviei o meu e o fornecedor confirmou que só recebeu o meu. Fotografia, florista, DJ, convites, bolo. Eu tinha capturas de tela das nossas mensagens concordando em dividir tudo 50-50. Eu tinha recibos mostrando que paguei tudo. Tinha prova de que ela pagou quase nada. No total, ela me devia $11.400. Redigi uma carta de cobrança formal com lista detalhada, capturas de tela dos acordos, extratos bancários, valor exato devido e prazo de 30 dias. Enviei por correio registrado com aviso de recebimento e esperei. Ela nunca respondeu. O prazo passou. Entrei com ação no Tribunal de Pequenas Causas do Condado de Travis por quebra de acordo e enriquecimento sem causa, 11.000 mais custos do processo. Um oficial de justiça a notificou no escritório dela na semana seguinte. A audiência foi marcada para 6 semanas depois. No dia da audiência cheguei cedo com 3 cópias de tudo, recibos organizados, mensagens impressas e destacadas, extratos bancários marcados. Verônica chegou atrasada sem nada, nada além de atitude. A juíza era uma mulher na casa dos 50 anos que parecia fazer aquilo há décadas. Ela chamou nosso caso. Senhor Ali, explique sua reivindicação.
Eu expliquei o noivado, o planejamento do casamento, o acordo de dividir os custos 50-50, os pagamentos dela que nunca aconteceram, o fim do relacionamento e o dinheiro devido. Entreguei a documentação. Ela folheou devagar, recibos, mensagens, extratos bancários, depois olhou para Verônica e perguntou se ela tinha documentação mostrando que pagou a parte dela. Eu não preciso de documentação, ele está mentindo, nunca concordamos em dividir nada, ele se ofereceu para pagar porque sabia que minha família tinha preocupações com as finanças dele, isso é ele me punindo por eu ter terminado o relacionamento. A juíza levantou as sobrancelhas. Você terminou o relacionamento. Sim, ele não atendia aos meus padrões, encontrei alguém melhor. E essas mensagens em que você concorda explicitamente em dividir os custos 50-50 estão fora de contexto. Contexto de quê? Verônica se atrapalhou, eu não sei, elas simplesmente não são precisas. A juiz olhou para mim, algo mais a acrescentar. Não, meritíssima, as provas falam por si. Concordo. Julgamento a favor do autor. Senhorita Hernandes, você deve ao Sr. Ali $11.400 mais 250 em custas. 30 dias para pagar ou o Sr. Ali pode buscar cobrança. A boca de Verônica se abriu. Isso não é justo, você não pode. Posso e fiz. Próximo caso. Verônica ficou em choque enquanto eu recolhia meus documentos e saía. Uma semana depois me encontrei com alguém especializado em disputas trabalhistas em um pequeno escritório perto do campus. Expliquei o incidente na oficina, as acusações falsas, os salários perdidos. Ele assentiu, possíveis alegações de difamação e interferência, mas o custo do litígio seria maior do que valia para 3.800. Posso redigir uma carta de cobrança em papel timbrado do escritório em vez disso, referenciando a decisão do Tribunal de Pequenas Causas, às vezes isso já é suficiente para motivar o pagamento. Faça isso. A carta foi enviada 2 dias depois. 30 dias após a sentença, Verônica ainda não tinha pago um único dólar. Voltei ao tribunal e registrei um resumo da sentença nos registros do condado de Travis, pagando uma pequena taxa. Agora era registro público. Se ela tentasse comprar ou refinanciar um imóvel naquele condado, a sentença poderia se vincular como um ônus até que ela resolvesse. Imagem importava para pessoas como ela, pontuação de crédito importava ainda mais. Isso iria corroer cada tentativa dela de fazer qualquer coisa financeira. 2 semanas depois, ela me ligou às 7 da manhã de um número desconhecido, sem doçura falsa nem atitude, só pânico, algo sobre tentar financiar um carro novo e ser pega de surpresa. Disse que estava tentando obter pré-aprovação para um apartamento com Quinton e que tudo tinha travado. Ela não pediu desculpa, ela disse podemos resolver isso hoje. Eu disse que não havia nada a resolver, que só existia pagar o valor total com cheque administrativo e que eu registraria a quitação depois que compensasse. O cheque apareceu na tarde seguinte, sem bilhete, sem pedido de desculpas, apenas dinheiro, o que, honestamente, foi a coisa mais sincera que ela produziu em anos. Eu depositei e recuperei minha parte. Depois o trabalho melhorou, a auditoria do controle de qualidade limpou meu nome, o inspetor da refinaria ficou impressionado e eles estenderam o contrato para o próximo ciclo de parada. Meu gerente me ofereceu um cargo de soldador líder 2 semanas depois, $4 a mais por hora, primeira chamada para soldas críticas e qualificação de procedimentos. Eu aceitei. Mais ou menos na mesma época comecei a notar a Lane, da fornecedora de peças. Ela passava 2 vezes por semana com entregas, sempre profissional, sempre eficiente. Numa tarde ficou 10 minutos a mais para me explicar um novo sistema de inventário, explicou com clareza, não falou comigo de cima para baixo. Você é boa nisso, eu disse. Ela deu de ombros e respondeu que só gostava quando as coisas faziam sentido. Continuamos conversando, nada forçado, apenas uma conversa fácil entre 2 pessoas que valorizavam confiança em vez de drama. Ela saiu com um até quinta-feira casual e eu me peguei esperando pela quinta-feira. 4 meses depois do término, alguém bateu na minha porta às 8 da noite. Olhei pelo olho mágico, Verônica e a mãe dela. Isso ia ser bom. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança engatada. Verônica parecia péssima, cabelo sem vida, sem maquiagem, calça de moletom e uma camiseta larga. A mãe dela parecia desconfortável, roupas de grife ainda perfeitamente passadas, mas o rosto com uma expressão tensa, como se estivesse engolindo vidro. Precisamos falar com você, disse Verônica. Sobre o quê? Sobre tudo, sobre o que aconteceu, por favor, só 5 minutos. O maxilar da mãe dela se contraiu, estou aqui porque minha filha insistiu. Fascinante, ainda assim não estou interessado. Verônica agarrou o batente da porta, por favor. Quinton terminou comigo, disse que eu era exigente demais, que tinha expectativas irreais, que culpava todo mundo pelos meus problemas. Ela chorava agora.
Eu fiquei chateado uma noite e mandei mensagens para a esposa do chefe dele, explicando que Quinton não era quem ela pensava, que ele estava comigo enquanto iludia outras mulheres, que tinha problemas de compromisso. Eu encarei ela. Você fez o quê? Não foi tão ruim assim, mas a esposa do chefe mostrou as mensagens para o marido. Quinton foi chamado para uma reunião no escritório. Disseram que isso estava criando uma perturbação no ambiente de trabalho, que eu era instável e que ele precisava resolver a vida pessoal antes que afetasse a carreira. Então ele terminou com você. Ele me chamou de desequilibrada, disse que eu era radioativa, que qualquer um que se aproximasse de mim se queimava. Ele bloqueou meu número e disse à empresa que queria nenhum contato comigo. Parece familiar. Parece que o Quinton é mais esperto do que eu pensei. Minha família não para de falar nisso, todo jantar, toda ligação. Mamãe e papai ficam dizendo que me avisaram, que eu joguei fora alguém estável por alguém chamativo, que eu arruinei tudo. A mãe dela se mexeu desconfortável, não negou nada. E você achou que vir aqui iria conseguir exatamente o quê? Eu queria pedir desculpa, dizer que eu estava errada, que vejo as coisas de forma diferente agora. Ela olhou para a mãe. Nós duas queríamos pedir desculpa. A mãe não disse nada. Mãe, Verônica sibilou, diga. O rosto da mãe ficou vermelho, ela olhou para o chão. Eu posso ter julgado mal a situação. Isso não é o que ensaiamos, Verônica retrucou. Eu não estou lendo um roteiro, Verônica. Você prometeu, disse que se eu te trouxesse aqui você pediria desculpa direito. A mãe dela me olhou com puro ódio ainda queimando nos olhos, mas forçou as palavras mesmo assim. Peço desculpas pelo meu comportamento durante nosso último encontro, foi inapropriado. Ela disse isso como quem relata uma infração de trânsito, sem sinceridade, sem arrependimento real, apenas cumprimento sob coerção. Eu encarei as duas, Verônica desesperada, a mãe humilhada, ambas na minha porta esperando que aquela encenação significasse alguma coisa. Então eu comecei a rir até faltar ar, minhas costelas doeram. O rosto de Verônica passou de esperançoso para confuso e depois para irritado em cerca de 5 segundos. O que é engraçado? Eu continuei rindo, enxuguei os olhos. Isso, tudo isso, vocês realmente acharam que isso funcionaria? Você arrastou sua mãe até aqui para forçar um pedido de desculpas que ela claramente não sente e esperou que eu fizesse o quê? Caísse de joelhos em gratidão, te aceitasse de volta e fingisse que nada aconteceu. Eu estou tentando consertar as coisas. Não, você está tentando desfazer consequências, há uma diferença. Eu olhei para a mãe dela e você está aí, engasgando com palavras em que não acredita, porque a vida da sua filha desmoronou e você não aguenta vê-la miserável. Isso não é um pedido de desculpas, é controle de danos. O rosto da mãe passou do vermelho para o roxo. Como você ousa? Como eu ouso o quê? Dizer a verdade. Você veio à minha casa, ficou na minha porta, entregou um pedido de desculpas forçado que insultou nós dois e agora está com raiva porque eu não entrei no jogo. Verônica chorava agora. Eu cometi um erro. Pessoas cometem erros. Você não acredita em segundas chances. Claro, para quem merece. Você não merece. Isso é cruel. Não. Cruel foi dizer à sua família que me esqueceria em uma semana, como se eu não fosse nada. Cruel foi trazer sua família à minha casa para me humilhar. Cruel foi mentir para o meu gerente tentando me demitir. Você não tem o direito de reescrever a história porque o Quinton não deu certo. A mãe dela deu um passo à frente. Minha filha está tentando ser a pessoa maior aqui. O mínimo que você poderia fazer é ouvir com a mente aberta. Eu ri de novo, não consegui evitar. A pessoa maior, é assim que chamamos isso. Aparecer sem convite com um pedido de desculpas refém é ser a pessoa maior. Vocês vieram aqui porque sua filha está miserável e você não consegue consertar isso, porque o Quinton viu através do teatro dela em 6 meses, quando eu levei 3 anos. Porque todo o dinheiro e conexões de vocês não conseguiram comprar para ela uma personalidade que valesse a pena manter. Verônica fez um som engasgado, meio soluço, meio suspiro. Você é um monstro e está invadindo de novo. Eu puxei o telefone. Saiam agora ou eu chamo a polícia. O rosto de Verônica empalideceu. Você não faria isso. Tente. A mãe dela agarrou o braço de Verônica. Estamos indo. Não, eu não terminei, ele precisa ouvir. Estamos indo agora. Ela tentou se soltar, mas a mãe tinha um aperto firme no pulso e a arrastou de volta para o carro, enquanto Verônica continuava olhando para mim. Você vai se arrepender disso, você vai perceber o que perdeu e será tarde demais. Já te esqueci. A mãe dela empurrou Verônica para o banco do passageiro, colocou-a dentro, deu a volta para o lado do motorista com a cabeça erguida, como se pudesse salvar algum resquício de dignidade daquele desastre. Fiquei na porta, observei elas saírem da minha garagem, desaparecerem pela rua, voltei para dentro, tranquei a porta e retornei ao meu documentário sobre exploração espacial. O anel ainda estava na minha caixa de ferramentas no trabalho, a sentença ainda estava registrada e a Verônica ainda era problema de outra pessoa. Nunca mais.